Eu nunca imaginei que teria uma história de casamento digna de um reality show, mas cá estamos nós. O dia do meu casamento se transformou num verdadeiro circo, cortesia da minha mãe. E o que veio depois? Foi o karma trabalhando da melhor forma possível. Se prepara, porque essa história é um caos completo. Meus pais foram casados por 25 anos antes de se divorciarem há 3 anos. Meu pai sempre foi o tipo trabalhador, estável, o cara que segura as pontas. Tinha um ótimo emprego na engenharia e sempre esteve presente para mim e para meus irmãos. Minha mãe, por outro lado, era uma socialite nata. Ela adorava ser o centro das atenções, dar festas, seguir tendências e fazer de tudo para manter a imagem de que nossa família era perfeita. Soilher, não era. As coisas começaram a desandar quando eu estava na faculdade. Minha mãe passou a sair cada vez mais com as amigas, enquanto meu pai ficava até mais tarde no trabalho. Parecia um acidente prestes a acontecer em câmera lenta. Até que veio a bomba, minha mãe estava tendo um caso. O cara? Rick, um colega de trabalho dela. Bem clichê, né? Ela tentou esconder, mas uma amiga dela contou tudo pro meu pai. Ele investigou um pouco, confrontou minha mãe e ela nem tentou negar. Chamou ele de chato e disse que merecia mais emoção na vida. Pouco tempo depois veio a separação. O divórcio foi uma guerra. Minha mãe tentou arrancar o máximo de dinheiro possível, mas o que ela não esperava era que meu pai tivesse contratado um advogado excelente logo de cara. Como ela era a parte errada na traição e ele era o principal provedor, o tribunal não aceitou as exigências dela. Ela saiu do casamento com bem menos do que esperava, e ficou amarga desde então. Depois que o divórcio saiu, minha mãe simplesmente pirou. Ela entrou numa crise de meia-idade bizarra, postando frases vergonhosas sobre ser uma rainha empoderada, enquanto reclamava sem parar de como a vida estava difícil. Ela passou a se apoiar muito em mim e nos meus irmãos, nos culpando por não estarmos lá por ela. Enquanto isso, Rick virou figura carimbada na vida dela. O cara não era horrível, mas sempre me pareceu um oportunista. Mais novo que minha mãe, todo espalhafatoso e parecia mais interessado nos jantares e viagens que ela bancava do que nela de verdade. Eu e meus irmãos sempre mantivemos uma distância educada dos dois. Chegamos ao dia do meu casamento. Eu estava casando com meu namorado de longa data, um cara que meu pai adora. Ele sempre apoiou o nosso relacionamento, enquanto minha mãe nunca demonstrou muito entusiasmo. Acho que ela se ressentia por eu ser mais próxima do meu pai, principalmente depois do divórcio. Meu pai e a namorada dele, Lisa, foram convidados. Minha mãe também. Eu realmente hesitei em chamá-la, mas no fim achei que seria melhor evitar confusão. Grande erro. No começo, tudo parecia perfeito. O local estava lindo, meu noivo estava maravilhoso, e a cerimônia aconteceu sem nenhum problema. Meu pai me levou até o altar, e dava para ver o orgulho nos olhos dele. Isso significava o mundo para mim. Minha mãe, por outro lado, parecia desesperada por atenção. Ela apareceu com um vestido vermelho gritante que basicamente gritava: "Olhem para mim!" E ainda tentou aparecer em todas as fotos. O pior foi durante as fotos em família. Ela tentou empurrar Lisa para fora de um clique. Lisa, sendo a mulher incrível que é, apenas saiu de cena com um sorriso. Mas dava para sentir a tensão no ar. E então veio a recepção. Eu devia ter percebido que algo estava errado quando minha mãe e Rick chegaram atrasados, de braços dados. E detalhe, ela nem sequer me avisou que ia levá-lo. Ela fez um verdadeiro show ao apresentar o cara para todo mundo, como se fossem celebridades de Hollywood. Foi constrangedor, mas eu ignorei. Estava ocupada demais aproveitando meu casamento para me importar com as palhaçadas dela. Até que chegou a hora do bolo. Minha mãe decidiu que esse era o momento perfeito para pegar o microfone e fazer um discurso. No início parecia algo normal. Ela falou que estava orgulhosa de mim, mas aí começou a falar sobre recomeços e como o amor aparece quando menos esperamos. Senti um frio na espinha. De repente, ela chamou Rick pra frente, se ajoelhou e pediu ele em casamento. No meu casamento, na frente de todos os nossos amigos e familiares. O silêncio foi absurdo. Dava para cortar o ar com uma faca. Meu pai ficou chocado. Rick parecia querer evaporar. Minhas madrinhas trocaram olhares horrorizados. E eu queria sumir, mas o karma age rápido. O que minha mãe não sabia era que seu grande plano ia dar um tiro espetacular no próprio pé. Rick, completamente desconfortável, rejeitou ela na hora, na frente de todo mundo. As palavras exatas dele, que ouvi depois de vários convidados, foram algo como: "Este não é o momento nem o lugar, e eu não acho que foi isso que combinamos." Basicamente, ele humilhou minha mãe da mesma forma que ela queria humilhar meu pai. O burburinho começou na hora. Eu só via gente trocando olhares e cochichando. Minha sogra me lançou aquele olhar de "coitada de você." Meu pai, incrivelmente, manteve a compostura. Já minha mãe parecia querer gritar, chorar e desaparecer ao mesmo tempo. Mas a melhor parte do karma ainda estava por vir. Alguém filmou tudo e mandou o vídeo pra tia rica da minha mãe. Agora, deixa eu te contar sobre essa tia. Ela não tem filhos e por anos, minha mãe contava com a herança dela.
Essa mulher é podre de rica, mansão gigantesca, coleção de carros antigos, investimentos que podiam bancar uma cidade. Minha mãe vivia se gabando de que ia herdar tudo isso e esfregar na cara do meu pai. Só que a tia viu o vídeo e ficou furiosa. Ela é o tipo de pessoa que valoriza a família, respeito e boas maneiras acima de tudo. E ver minha mãe fazendo esse papelão no meu casamento foi a gota d'água. Ela não pensou duas vezes, foi direto no cartório, tirou minha mãe do testamento e redistribuiu tudo. Minha mãe? Perdeu tudo que achava que era garantido. Agora ela está surtando, me implorando para consertar as coisas com a tia. Como se eu tivesse algum poder para mudar a decisão dela. Minha resposta? Não é problema meu. E honestamente, não é mesmo. Agora ela está fazendo posts no Facebook se fazendo de vítima, dizendo que foi traída pelos próprios filhos e que família tem que se apoiar sempre. É exaustivo. Eu só quero curtir minha lua de mel em paz. Mas e aí? O que vocês fariam no meu lugar? Eu corto ela da minha vida de vez ou ainda tem alguma esperança de salvar essa bagunça? Atualização 1. Oi, gente. Muita gente pediu uma atualização, então bora lá. Sendo bem sincera, quase nada mudou desde o último post. Na verdade, se mudou, foi pra pior, pelo menos pro lado da minha mãe. Ainda tô tentando acreditar que meu casamento virou uma novela mexicana ao vivo, mas fazer o quê, né? Depois do vexame na recepção, decidi me afastar um pouco da minha mãe. Não só pela minha sanidade mental, mas porque, sinceramente, ela precisa aprender a lidar com as consequências das próprias escolhas. O problema é que ela não vê dessa forma. Uma das minhas irmãs, a do meio, ainda mantém contato com ela no meio de toda essa bagunça. Ela é terapeuta, o que talvez explique porque é a mais calma e sensata entre nós. Enquanto o resto da família preferiu manter distância para não enlouquecer, ela escolheu continuar envolvida, pelo menos até certo ponto. Na visão dela, minha mãe tá passando por uma crise emocional e mental e realmente precisa de ajuda profissional. E olha, eu admiro muito a paciência e o coração dela, porque eu não tenho essa disposição, não. Graças a ela, ficamos sabendo como andam as coisas pro lado da nossa mãe. E ó, a coisa tá feia. Na verdade, foi de ruim para um completo desastre. Lembram do Rick? O cara que ela pediu em casamento no meu casamento? Pois é, o drama com ele não ficou só no lado pessoal. Agora tá respingando no trabalho também. Aparentemente, o romance deles virou o assunto preferido da Rádio Peão. O pessoal do trabalho descobriu e bom, não pegou bem. O detalhe que minha mãe esqueceu? A empresa tem uma política bem rígida contra relacionamentos entre chefes e subordinados. E adivinha só? Minha mãe é gerente do Rick. Segundo minha irmã, ela já foi chamada no RH e levou um belo puxão de orelha. E não foi do tipo, ô fulana, dá uma maneirada aí. Foi sério. Basicamente, eles disseram que se a situação não mudasse, ela podia perder o emprego. E aí a coisa complica ainda mais. Desde o divórcio, minha mãe vem se virando para manter o padrão de vida dela. Se perder o emprego agora, vai ser um desastre total. E olha, as economias, se é que ela ainda tem alguma, devem estar perto do zero. Agora, falando do Rick, o cara simplesmente evaporou. Nada de ligações, mensagens, nem sinal de vida. Ele fantasmou minha mãe completamente. E sinceramente, alguém tá surpreso? Minha mãe, por outro lado, tá agindo como se tivesse sido traída no altar ou algo assim. Ela não para de reclamar pra minha irmã, dizendo que foi usada e enganada pelo Rick. Mas, sério, quem não viu isso chegando a quilômetros de distância? Vamos relembrar os fatos. Ela pediu o cara em casamento, no meio de um casamento que nem era dela. O meu casamento, na frente de todo mundo. O que ela achou que ia acontecer depois disso? Que ele ia se ajoelhar, dizer sim, e os dois iam sair de mãos dadas rumo ao pôr do sol. Clássico comportamento da minha mãe. Causar, se envergonhar publicamente e depois culpar o mundo inteiro quando dá ruim. Pelo que conseguimos juntar, o Rick provavelmente percebeu que tinha se metido numa enrascada. O drama, o climão no trabalho, a proposta de casamento pública. Foi demais pra ele. E sinceramente, o Rick nunca me pareceu do tipo que encara tempestades. Muito pelo contrário. Eu e meus irmãos temos quase certeza de que ele bloqueou minha mãe. Porque, segundo minha irmã, ela tem tentado entrar em contato com ele sem parar. Ela liga, manda mensagem, até e-mails. E nada. E ao invés de parar um minuto para refletir sobre tudo isso, ela faz o quê? Se afunda ainda mais na narrativa de vítima. Como sempre. Na cabeça dela, nós 5 devíamos estar nos unindo para ajudar ela nesse momento difícil. Segundo minha irmã, ela agora diz que somos ingratos e desleais por não corrermos para socorrer ela. Corrermos para ajudar como exatamente? Consertando a bagunça que ela mesma fez? Fingindo que nada do que ela fez tá errado? Mas calma que tem mais. Agora ela resolveu falar mal de mim especificamente. Segundo minha mãe, eu sou uma filha egoísta, ingrata e sem coração, que não se importa com a família. Isso vindo da mesma mulher que sequestrou o meu casamento para pedir o namorado dela em casamento. Mas claro, a egoísta sou eu. Minha irmã, coitada, ainda tentou argumentar. Ela explicou para minha mãe o quão doloroso foi tudo isso para mim.
Como as atitudes dela tiraram o brilho do que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. Mas minha mãe? Nem deu bola. Ela simplesmente descartou tudo e disse que eu estava sendo sensível demais. E que eu devia me sentir honrada por ter compartilhado o momento com ela. Honrada. Eu juro que às vezes acho que ela vive em uma realidade paralela. Toda vez que eu penso que talvez, só talvez, ela vá refletir sobre tudo isso, ela encontra um jeito de se afundar ainda mais no drama. Ela tá tão focada em se fazer de vítima que não consegue, ou não quer, enxergar o mal que causou. Mas pelo menos tem um lado bom nessa história toda. Meu marido e a família dele têm sido verdadeiros anjos no meio desse caos. Fiquei super envergonhada depois de tudo que aconteceu. Mas minha sogra me puxou de lado e disse: família vem com bagagem. Isso não tem nada a ver com quem você é. Eu nem sei como agradecer pelo apoio dela. Meu marido também tem sido incrível. Ele sempre me lembra que isso é só um obstáculo no caminho e que não vale a pena deixar isso estragar a nossa felicidade. Amanhã finalmente partimos para nossa lua de mel. E sinceramente, não vejo a hora de fugir dessa loucura toda, nem que seja só por uma semana. Vai ser uma viagem tranquila, sem celular, sem internet. Só vamos usar se for emergência mesmo. Espero voltar renovada e pronta para encarar o que vier pela frente. Muito obrigada a todo mundo que tem acompanhado minha história e dado conselhos. Os comentários de vocês têm sido um alívio enorme e me ajudam a me sentir menos sozinha nessa loucura toda. Se tiver mais alguma reviravolta nessa novela, eu volto para contar. Até lá, torçam para que eu tenha uma semana de paz. Beijos e até mais. Atualização 2. Oi, gente. Faz 2 dias que voltei da minha lua de mel e vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu achei que o caos finalmente tinha me dado uma folga depois de todo o drama que minha mãe causou. Mas pelo visto, ele só estava pegando impulso. No dia que cheguei, tava lá desfazendo as malas, tentando me preparar mentalmente para voltar à vida normal, quando recebi uma ligação da tia da minha mãe, aquela mesma que ela vivia contando como certa para deixar uma herança milionária para ela. No começo eu nem sabia o que pensar. Ela me pediu para ir até a casa dela no dia seguinte, dizendo que todos os meus irmãos, meu pai e minha mãe também estariam lá. Sinceramente, hesitei. A última coisa que eu queria era dividir o mesmo espaço com a minha mãe depois de tudo que aconteceu. O drama, a traição, só de imaginar já me dava dor de cabeça. Mas a tia insistiu, dizendo que era realmente importante e que eu precisava estar lá. Depois de muito vai e vem, acabei concordando. No dia seguinte, cheguei na casa dela. E olha, a tensão no ar dava para cortar com uma faca. Minha mãe já estava lá, andando de um lado pro outro na sala, resmungando sozinha. Ela parecia uma bomba prestes a explodir, e eu sinceramente não sabia se ficava nervosa ou só cansada de lidar com aquilo. Ela não parava de repetir as mesmas coisas. Traição, ingratidão, ninguém se importa comigo. A vibe tava péssima, pra dizer o mínimo. Fiquei na minha, porque entrar na onda dela era pedir pra piorar a situação. Mas aí meu pai entrou, e eu juro, foi como se alguém tivesse apertado um botão. O volume da minha mãe dobrou na hora. Ela começou a soltar farpa atrás de farpa. Ninguém escapou. Tinha indireta pro meu pai, pra mim, pros meus irmãos. Ela conseguiu nos chamar de sanguessugas, traidores, ingratos na mesma frase. E o pior, falando como se ela fosse a grande vítima da história. Sério, eu não sei nem como ela consegue distorcer tanto a realidade assim. Mas felizmente a tia dela também não caiu nessa. Aliás, ver alguém finalmente cortando o show da minha mãe foi satisfatório. Ela mandou minha mãe parar de fazer cena e simplesmente sentar. Dava pra ver que minha mãe odiou aquilo. Mas naquele momento não teve escolha além de obedecer. Depois que todos se sentaram, a tia foi direto ao ponto. Ela disse que passou um bom tempo pensando no que fazer com a herança dela. E eu juro que vi minha mãe se ajeitar na cadeira, como se já estivesse preparando o discurso de vitória. Na cabeça dela, a tia tinha simplesmente esquecido de tudo o que aconteceu e ia anunciar que ela herdaria tudo, ou pelo menos uma boa parte. Era como se ela achasse que tudo voltaria a ser como ela imaginava. Mas o mundo não gira ao redor da minha mãe. E ela estava prestes a descobrir isso. A tia então soltou a bomba. Ela disse que sim, o plano original era deixar a maior parte da herança para minha mãe. O que sinceramente não era surpresa para ninguém. Minha mãe sempre contou com essa grana para se salvar dos problemas financeiros dela. Mas, depois de tudo que aconteceu, o escândalo no casamento, o jeito que ela tratou a gente, o drama com o Rick, ficou claro pra tia que essa não era mais a decisão certa. Então, em vez de deixar tudo para minha mãe, ela decidiu que a herança seria dividida igualmente entre nós, os 5 filhos. Isso mesmo, 5 partes iguais, a serem distribuídas quando ela falecer. No momento em que a tia disse isso, o silêncio tomou conta da sala. Ninguém estava esperando por isso. E a cara da minha mãe? Eu nunca vou esquecer. Primeiro foi puro choque. Ela não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. Parecia que o cérebro dela tinha travado. Mas aí, o choque virou fúria. Os olhos dela se estreitaram, os punhos se fecharam,
e eu vi o corpo inteiro dela ficando tenso. Eu sabia o que vinha a seguir, a explosão. Minha mãe simplesmente perdeu o controle. Ela começou a acusar a tia de ter sido manipulada por nós. Disse que estávamos tramando tudo isso para tirar dela o que era dela por direito. Ela simplesmente não conseguia entender que foram as próprias ações dela que a levaram até ali. Então, em vez de assumir a responsabilidade, ela surtou. Disse que a gente estava conspirando para fazer ela acabar pobre e sozinha, que queríamos ver ela falhar. Sério, que viagem. Mas calma, porque não parou por aí. Óbvio que não. Ela começou a gritar com a tia, dizendo que depois de tudo que tinha feito por ela ao longo dos anos, ela tinha a obrigação de deixar a herança para ela. Nessa hora, eu tive que me segurar para não revirar os olhos. Sério, essa é a mesma mulher que fez um escândalo no casamento da própria filha. Mas na cabeça dela, os anos de bom comportamento deviam automaticamente garantir toda a fortuna da tia. Ela realmente acredita que o mundo deve tudo para ela, independente das merdas que ela faz. Mas a tia nem piscou. Ela simplesmente permaneceu calma, mais calma do que qualquer um de nós conseguiria ser nessa situação. Só disse uma coisa: essa decisão é final, e não deu palco pro drama da minha mãe. Parecia que a tia já tinha feito as pazes com essa decisão e não tinha mais nada a ser discutido. Mas claro, minha mãe não estava pronta para aceitar isso. E foi aí que ficou óbvio para todo mundo que ficar ali só ia piorar a situação. Eu e meus irmãos nos olhamos e soubemos na hora que era deixa para ir embora. Nosso pai saiu junto com a gente. E sinceramente, o caminho de volta foi só a gente tentando processar o peso emocional daquela tarde. Mas sabe o que mais me pegou? Minha mãe virou contra todo mundo, até contra minha irmã terapeuta, a única que ainda tentava manter contato com ela. Até ela foi acusada de fazer parte de um plano maligno para arruinar a vida dela. Foi triste, foi ridículo. E sinceramente, acho que isso foi a gota d'água para minha irmã. Se ela decidir cortar laços de vez, eu só vou dizer: fez bem. Por enquanto, a gente só quer voltar para a vida normal e deixar essa bagunça para trás. Tô focando no meu trabalho, no meu marido, tentando recuperar um pouco da paz que sumiu desde o casamento. Meus irmãos estão fazendo o mesmo. Mas, ironicamente, isso aproximou a gente ainda mais. Se tem uma coisa boa que saiu dessa bagunça, foi essa. Não vou fingir que ainda tenho esperança da minha mãe mudar. Ela nunca assume a responsabilidade por nada. Se as coisas não saem do jeito dela, a culpa nunca é dela. Sempre tem que ter um vilão na história. Mas não sou eu quem vai perder o sono com isso. Obrigada a todo mundo pelo apoio. Se tiver mais reviravoltas nessa novela, eu volto pra contar. Mas por agora, só quero paz. Atualização 3. Oi, gente. Já faz quase um mês desde o meu primeiro post, e acho que essa vai ser minha última atualização. Muita coisa aconteceu e, sinceramente, foi um caos total. Acho que passamos por todas as emoções possíveis. Frustração, alívio e incredulidade, você escolhe. Mas, finalmente, sinto que esse capítulo tá chegando ao fim. Claro, não sem um pouco mais de drama pelo caminho. Porque, né? Estamos falando da minha mãe. Depois do espetáculo que ela deu na casa da tia, ficou um silêncio suspeito. Por um momento, me iludi achando que ela estava refletindo. Quem sabe percebendo as consequências das próprias ações e tentando melhorar. Silly me. Na real, ela só estava recarregando as energias pro próximo golpe. Dessa vez foi minha mãe quem entrou em contato. Mas não comigo. Ela procurou minha irmã, a terapeuta. A única que, apesar de tudo, ainda tentava dar o benefício da dúvida para minha mãe. Ela é paciente, tem um coração gigante e, de alguma forma, sempre tenta ver o lado bom das pessoas. Mas nem ela estava preparada para essa ligação. Agora segura essa, porque vem bomba. Minha mãe foi demitida. Isso mesmo. Depois de meses se segurando no emprego por um fio, ela finalmente conseguiu ultrapassar o limite. Lembra do Rick? O cara que ela emboscou com um pedido de casamento no meu casamento? Pois é, ele arranjou um novo emprego numa outra empresa. Bom pra ele, né? Ele voltou no antigo escritório só pra pegar as coisas dele. E minha mãe achou que esse era o momento perfeito pra confrontá-lo. E onde ela fez isso? Dentro do escritório. Sim, porque essa é claramente a melhor ideia quando você já tá na mira do RH. Pelo que minha irmã conseguiu juntar, minha mãe fez um barraco tão grande que a equipe de RH teve que intervir. Não sei exatamente o que ela disse. Mas, seja lá o que foi o suficiente pra enterrar de vez o emprego dela. Ela foi escoltada pra fora do prédio. E poucos dias depois, veio a demissão oficial. Chocante? Sim, mas inesperado? Nem um pouco. Ela sabia que a empresa tinha uma política rígida contra romances entre chefes e subordinados. Já tinha levado várias advertências sobre o comportamento dela. Mas em vez de jogar seguro, ela deixou as emoções tomarem conta e jogou tudo no lixo. E o Rick? Já deu no pé, seguiu a vida e, claro, sem perder nada nessa história. Minha mãe? Sem emprego, sem renda e surpresa, surpresa. Sem assumir a culpa por nada. Porque, é claro, em vez de admitir que foi ela quem destruiu a própria carreira, ela ligou para minha irmã pedindo ajuda.
No começo, minha irmã hesitou em se envolver, e isso já diz muito, porque ela sempre foi a primeira a tentar ajudar. Mas minha mãe não pediu ajuda de um jeito gentil. Ela foi direto pras táticas de sempre. Eu sempre estive lá por você. Soiler, não esteve. Como você pode abandonar sua própria mãe num momento como esse? O clássico drama da minha mãe. E não atinge do jeito que ela acha que atinge. Quando a culpa não funcionou, ela mudou de estratégia. Disse que até pediria desculpas pra mim se isso ajudasse a consertar as coisas. Minha irmã percebeu na hora que aquilo não era sincero. Era só mais um truque pra conseguir o que queria. Ainda assim, minha irmã decidiu ajudar do jeito dela. Ela disse que emprestaria um dinheiro pra minha mãe se reerguer. Mas só isso. Sem reaproximação emocional. Sem ligações semanais. E com certeza, sem fingir que tudo estava bem. Ela deixou muito claro que essa seria a única vez. Ela fez isso porque sentiu que era sua responsabilidade como filha. Não porque queria manter qualquer tipo de relação com minha mãe. E sinceramente, eu tenho muito orgulho dela por ter estabelecido esses limites. Não é fácil, especialmente com alguém como nossa mãe, que tem um talento especial para explorar a bondade dos outros. Depois dessa conversa, recebi uma mensagem da minha mãe. Era um pedido de desculpas. Ou pelo menos era isso que devia ser. Mas chamar aquilo de desculpa é forçar a barra. Era mais um eu cometi alguns erros, e espero que possamos seguir em frente como família. Nenhuma menção ao casamento. Nenhuma menção ao pedido de casamento bizarro. Nenhuma menção aos anos de caos que ela causou. Parecia vazia. Tipo um checklist. Como se ela só tivesse marcando a opção, tentar consertar as coisas sem nenhuma real intenção por trás. Não respondi. E pra ser honesta, acho que nem vou. Passei tanto tempo da minha vida tentando sobreviver ao drama dela e me proteger da toxicidade que ela traz. E essa experiência toda me mostrou uma coisa. Tá tudo bem colocar limites. Tá tudo bem priorizar minha paz e minha saúde mental. Eu não sou obrigada a manter uma relação com ela só porque ela é minha mãe. Quanto ao resto de nós, estamos todos seguindo em frente. Meus irmãos e eu estamos mais unidos do que nunca. Se tem uma coisa boa que saiu dessa bagunça, foi essa. Meu marido tem sido meu porto seguro em tudo isso. E a família dele tem sido um apoio incrível. Me sinto muito sortuda por ter eles ao meu lado. Minha mãe, por outro lado, queimou quase todas as pontes que tinha. Ela afastou os próprios filhos. Se desentendeu com a tia. Até os ex-colegas de trabalho já não querem mais saber dela. É triste, sim, mas também foi uma escolha dela. Se ela quiser mudar, a decisão é dela. Mas eu terminei de esperar que ela se torne a mãe que eu precisava que ela fosse. Agora é isso. Vida nova, sem olhar para trás. Obrigada a todo mundo aqui no Reddit que acompanhou essa montanha-russa de história. O apoio, os conselhos e até os puxões de orelha significaram muito para mim. Foi libertador poder compartilhar tudo isso, e sou muito grata por essa comunidade. Agora é hora de seguir em frente. Obrigada de novo, pessoal. Se cuidem. Não seja egoísta, pense na criança. Você tem dinheiro, pode alugar outro lugar. Foi o que a esposa do meu irmão disse enquanto jogava minhas coisas de lado. Eu não discuti, só sorri e saí. 48 horas depois, a expressão no rosto deles quando troquei as fechaduras foi inesquecível. Minha avó sempre dizia que promessas de família eram sagradas, que o sangue vinha em primeiro lugar. Mas quando voltei para Nova York depois de uma viagem de trabalho e encontrei meu irmão morando no meu apartamento, percebi que isso era a maior mentira que já ouvi. Olha só quem voltou. Nathan, meu irmão mais velho, disse com um sorrisinho cínico. Ele estava esparramado no meu sofá, os pés sujos apoiados na minha mesa de centro, a mesma que minha avó comprou no mercado de pulgas em Nova Orleans que eu mesma restaurei. Agora estava cheia de manchas pegajosas de copo e farelos de comida. Ao lado dele, Jéssica, sua esposa, mexia no celular, nem fingindo desconforto. No chão, brincando com um carrinho, estava o filho deles. Mas não era qualquer carrinho, era o meu, o Chevy Camaro em miniatura que meu avô me deu quando eu era criança. Meu estômago se apertou. Larguei a mala na porta e deixei meus olhos percorrerem o desastre que antes era o meu apartamento. O tapete que trouxe de Marrocos estava manchado de suco. O quadro que pendurei com todo cuidado estava torto. E o pior de tudo, as minhas fotos tinham sumido. O que vocês estão fazendo aqui? Minha voz saiu firme, mas por dentro eu já sabia que a resposta ia me enfurecer. Jéssica riu falsa. Bom, o Nathan achou que já que você estava viajando, podíamos nos acomodar aqui. É tão difícil achar um lugar bom com uma criança. Aí veio a cereja do bolo, e como essa era a casa da vovó. A casa da vovó. Eles falavam assim, como se eu não fosse a dona, como se meu nome não estivesse nos documentos. Acomodar? Repeti, sentindo a indignação crescer. Ah, para com isso. Não faz drama. Nathan se levantou com cara de quem estava de saco cheio. A vovó sempre quis que essa casa ficasse na família. E você mora sozinha, enquanto nós temos um filho. Você realmente precisa de todo esse espaço? Meu sangue ferveu. A vovó deixou esse apartamento para mim no testamento. Falei entre os dentes.
Não é pra família. É meu. Nathan suspirou como se eu fosse a irracional. Não seja egoísta, Lauren. Pense na criança. Inacreditável. Além de roubar em minha casa, ainda queriam me fazer sentir culpada por isso. Como vocês tiveram a cara de pau de se mudar sem nem me avisar? Perguntei, sentindo o calor subir pro rosto. Não exagera. Nathan respondeu, naquele tom condescendente de sempre. Estamos só aqui até encontrarmos algo melhor. Olhei ao redor, sentindo um misto de repulsa e desespero. Eles não só se mudaram, eles mudaram tudo. A lavanda que eu mantinha na cozinha sumiu, substituída por uma lata de fórmula infantil. O cobertor de tricô azul e bege que minha avó fez desapareceu. No lugar dele, um cobertor sintético horrível, cheio de ursinhos de pelúcia. Eles estavam me substituindo dentro da minha própria casa. Jéssica cruzou os braços, irritada. Se você fosse uma pessoa generosa, não estaríamos tendo essa conversa. Eu soltei uma risada sem humor. Se vocês fossem pessoas decentes, também não estaríamos. Eu não tinha um plano ainda. Mas uma coisa era certa, eu não ia deixar eles saírem impunes. O elevador cheirava a desinfetante barato. Mas quando cheguei à porta do meu apartamento, o cheiro que senti foi o da invasão. A porta estava entreaberta. A fechadura havia sido trocada. Nathan e Jéssica não só tinham se mudado, eles tinham tomado posse do lugar. Empurrei a porta e entrei sem pedir permissão. A bagunça continuava lá, mas agora eu via diferente. Como uma declaração de guerra. A poltrona antiga da minha avó, que sempre tinha o cheiro do perfume de violetas dela, agora estava coberta por um cobertor cinza barato. As almofadas bordadas à mão por ela desapareceram. Minha mesa de trabalho, onde eu costumava escrever à noite com uma taça de vinho, agora estava cheia de roupas de bebê jogadas em cima. Mas o pior, as minhas coisas estavam empilhadas em caixas no corredor. O que diabos é isso? Minha avó saiu cortante. Nathan saiu da cozinha segurando uma xícara de café como se fosse a casa dele. Oh, Lauren. Voltou cedo. Respirei fundo. Não perde meu tempo com besteira, Nathan. Por que minhas coisas estão em caixas? Ele deu de ombros e colocou a xícara no balcão com um baque seco. A Jéssica achou que seria melhor reorganizar o espaço um pouco. Reorganizar? Sabe, pro bebê ter um quarto só dele. Meu sangue ferveu. Um quarto só dele. Nathan suspirou. Lauren, é só uma casa. Eu ri, mas foi um riso amargo. Não, Nathan. É a minha casa. Jéssica apareceu no corredor com um prato de cereal na mão. Ah, Lauren, precisa mesmo desse drama todo? Disse, enfiando uma colherada de cereal na boca. Você tem dinheiro. Tenho certeza de que pode alugar outro lugar. Olhei para ela, incrédula. Com licença? Nathan entrou no modo irmão mais velho conciliador, o mesmo tom de voz que ele usava quando tentava convencer minha mãe de que não tinha roubado o dinheiro da bolsa dela. Lauren, estamos só dizendo que você poderia compartilhar o espaço. Ia ajudar muito. Eu ri. Dessa vez, sem um pingo de humor. E como exatamente vocês estão compartilhando o espaço comigo? Parei e fingi pensar. Ah, espera, não estão. Jéssica bufou e colocou a tigela na mesa. Nossa, Lauren, que egoísta. Eu não hesitei. E você é uma parasita. Nathan ficou tenso. Não precisa tornar isso feio. Eu dei um passo à frente. Jéssica instintivamente se moveu um pouco para trás. Eu sorri. Na verdade, sabe o que precisa acontecer? Vocês dois precisam sair do meu apartamento. Nathan tentou usar aquele tom de irmão mais velho responsável, o mesmo que sempre funcionava comigo quando éramos crianças. Lauren, a mamãe e o papai também acham que o melhor seria nós ficarmos aqui. Ah, então era isso. O verdadeiro motivo de tudo. Não era só o Nathan e a Jéssica. Meus pais estavam por trás disso. A raiva subiu dentro de mim como fogo. Mamãe, com aquele discurso eterno de família, sempre deve ajudar família. Papai, sempre o cúmplice silencioso. Por anos, eles me viam como a forte, a independente, a que sempre tinha que ceder. Mas não dessa vez. Cruzei os braços e olhei para eles com um sorriso frio. Interessante. Adoraria saber o que um juiz tem a dizer sobre isso. Jéssica piscou, confusa. Nathan travou. O quê? Peguei meu celular e segurei na frente deles. Eu tenho os documentos da herança. Deslizei a tela. Tenho fotos das minhas coisas encaixotadas. Mais um toque no celular. Provas de que vocês trocaram a fechadura e se mudaram sem minha permissão. Olhei diretamente para Nathan. Vocês realmente querem jogar esse jogo para ver onde isso vai dar? Nathan apertou o maxilar. Você não nos levaria ao tribunal. Dei um sorriso vitorioso, passando o dedo pelo celular, como se já estivesse procurando um advogado. Não teria tanta certeza. Jéssica rapidamente se inclinou para ele e sussurrou algo. Nathan olhou para ela, claramente irritado, mas ficou em silêncio. Fiquei ali parada, esperando. E pela primeira vez vi o controle escorregar das mãos deles. Eles não sabiam o que fazer, porque pela primeira vez eu não estava fazendo o papel da irmã compreensiva. Eu ainda não tinha um plano perfeito, mas uma coisa era clara, isso não ia acabar como eles esperavam. Nathan passou a mão pelos cabelos, exasperado.
Seus olhos iam de Jéssica para mim, como se estivesse procurando uma saída fácil. Jéssica, por outro lado, não tinha problema nenhum em continuar bancando a vítima. Lauren, você não precisa agir assim. Ela suspirou. Só estamos tentando organizar as coisas como família. Eu ri, na cara dela. Organizar? Não, querida. Cruzei os braços. Organizar seria perguntar antes de invadir a casa de outra pessoa. Inclinei a cabeça. O que vocês estão fazendo tem outro nome. Se chama roubo. Jéssica soltou um barulho irritado e cruzou os braços. Ai meu Deus, quanto drama. Ela revirou os olhos. Só estamos tentando ter uma vida melhor. Às minhas custas. Ela deu de ombros. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Nathan, que ainda tentava manter aquele tom conciliador de sempre, mudou de tática. Sabe de uma coisa? Ele cruzou os braços, o tom mais frio. Mamãe e papai têm razão sobre você. Ele me olhou com desdém. Você se acha melhor que a gente só porque tem dinheiro e pode morar sozinha. Ah, pronto. Aí estava o golpe baixo. Senti a raiva borbulhar dentro de mim, mas controlei. Sorri gelada. Me acho melhor. Soltei uma risada seca. Inclinei a cabeça. Não, Nathan, eu não acho. Eu sou. Vi a mandíbula dele endurecer. Acertou em cheio. Porque desde pequenos, Nathan sempre foi o favorito. O filho homem, o mais velho, o que nunca levava a culpa de nada. Eu era a que tinha que dividir, a que tinha que ajudar, a que sempre tinha que ceder. Mas agora, eu tinha algo que ele não tinha. Independência. Sucesso. E ele odiava isso. Nathan tentou recuperar o controle da conversa. Lauren, escuta. Mas eu cortei ele imediatamente. Não, agora é você quem vai escutar. Peguei meu celular de novo e deslizei os contatos. Nathan arregalou os olhos. Jéssica soltou uma risada incrédula. Você não teria coragem. Deixei a ligação no viva voz e apertei para discar. 1, 2, espera. Nathan gritou, avançando para pegar meu braço. Sorri gelada. Sim. Jéssica arregalou os olhos. Lauren, por favor, não precisa levar as coisas tão longe. Levantei uma sobrancelha. Ah, não? Apertei os lábios, fingindo pensar. Como você chamaria então? Alguém que invade uma casa, troca as fechaduras e expulsa o dono legal. Nathan engoliu seco. Ele sabia a resposta. Ele olhou para Jéssica e depois para mim. Olha, só me dá alguns dias. Jéssica girou o corpo na mesma hora. Dias? Você só pode estar brincando. Mas Nathan ignorou ela e me olhou implorando. A gente resolve isso. A gente sai. Sorri e encerrei a ligação antes que fosse atendida. Olhei para ele e soltei vitoriosa. Vocês têm 48 horas. Nem um minuto a mais. Peguei uma das caixas com minhas coisas e fui até a porta. Antes de sair, olhei por cima do ombro. Ah, e só para deixar claro, inclinei a cabeça, um sorriso cruel nos lábios. Se uma só das minhas coisas sumir, eu processo vocês de qualquer jeito. Deixei o apartamento antes que pudessem dizer mais alguma coisa. Descendo as escadas, o adrenalina corria nas minhas veias. Nathan estava encurralado e ele sabia disso. Mas eu não era ingênua. Sabia que ele não desistiria tão fácil. Então, assim que saí do prédio, fiz 3 coisas. Liguei para um chaveiro. Não ia deixar que eles fizessem isso de novo. Se Nathan não saísse em 48 horas, eu trocaria as fechaduras. 2. Liguei para meu advogado. Sim, eu tinha um advogado. Porque diferente da minha família, eu pensava no futuro. 3. Liguei para minha mãe. O telefone mal tocou antes de ela atender, já com um tom falso de preocupação. Lauren, querida, mas que confusão é essa? Fechei os olhos e respirei fundo. Me diz a verdade, mãe. Minha voz saiu gelada. Há quanto tempo você sabe que eles invadiram o meu apartamento? Silêncio. Um silêncio longo o suficiente para confirmar minhas suspeitas. Ah, Lauren, não vê dessa forma. Eles têm uma criança. Sorri sem humor, Então você sabia. Não exagera. Inclinei a cabeça. Se eles tivessem invadido a casa de um estranho, você justificaria? Mas não é um estranho, Lauren. É seu irmão. Família ajuda família. Soltei uma risada curta. Não, mãe. Família não rouba de família. Clique. Eu desliguei na cara dela. Nos 2 dias seguintes, foi um inferno. Mensagens, ligações, tentativas desesperadas de me fazer mudar de ideia. Mamãe, papai, Nathan, Jéssica, todos tentando me manipular. Lauren, você realmente quer deixar seu sobrinho sem um lar? A voz da minha mãe era carregada de culpa, como se eu fosse um monstro sem coração. Querida, pense bem. Meu pai, o eterno pacificador inútil. Lauren, isso é ridículo. Você está agindo como uma criança. Nathan ficando desesperado. Mana, como pode ser tão fria? Só queríamos estabilidade para o nosso filho. Jéssica, a rainha da manipulação emocional. Eu ignorei cada um deles. Enquanto eles perdiam tempo tentando me fazer sentir culpa, eu colocava meu plano em ação. Dia 2, 7 horas da manhã. O chaveiro já estava na porta do meu apartamento. Ele examinou a fechadura e murmurou. Então eles trocaram sem a sua permissão? Cruzei os braços. Sim,
e agora eu quero de volta. Menos de 30 minutos depois, Nathan e Jéssica não tinham mais acesso ao meu apartamento. Sem mais invasão. Sem mais desculpas. Às 12 horas, Nathan me ligou. Ignorei. Às 17 horas, apareceu no prédio. Ele socou a porta como um lunático. Lauren, abre essa droga de porta agora. Enquanto ele gritava no corredor, eu calmamente tomava meu café no sofá. Depois de 10 minutos, ele desistiu. A mensagem ficou clara. O reinado dele tinha acabado. Mas, claro, minha mãe tinha que se meter. Domingo de manhã. Querida, precisamos conversar. Nos encontramos numa cafeteria perto da casa dela. Ela chegou com aquela cara de mártir, como se eu fosse o problema. Pegou a xícara de chá, suspirou e disse, isso já foi longe demais. E então, Nathan está arrasado. Revirei os olhos. Ah, coitado. Está arrasado porque não pode mais morar de graça? Mamãe soltou um suspiro pesado, como se estivesse lidando com um fardo impossível. Lauren, ele é seu irmão. Inclinei-me sobre a mesa e cruzei os braços. Me responde uma coisa, mãe. Abaixei a voz. Se eu tivesse invadido a casa do Nathan, trocado as fechaduras e expulsado ele, você também me defenderia? Mamãe abriu a boca, mas não disse nada. Foi o que eu pensei. Ela mexeu no chá sem olhar para mim. Dessa vez, ela sabia que tinha perdido. Quando levantou da mesa e pegou o casaco, murmurou, só espero que um dia você entenda o que significa ser família. Levantei uma sobrancelha e dei um sorrisinho. E eu só espero que um dia você entenda o que significa respeitar sua filha. Ela foi embora sem olhar para trás. Naquela noite, quando voltei para o apartamento, encontrei um envelope no chão. Era de Nathan. Dentro, um bilhete com a caligrafia dele apressada e bagunçada. Parabéns. Você venceu. Mas não se surpreenda quando um dia precisar de algo e não tiver ninguém para te ajudar. Eu ri. Rasguei o papel ao meio. Nathan tinha perdido. Eu tinha vencido. Me joguei no sofá tomando um gole de vinho. E finalmente senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Nathan e Jéssica estavam fora. A última ameaça patética deles estava no lixo. Mas eu não era ingênua. Sabia que isso ainda não tinha acabado. E eu estava certa. Domingo de manhã. Meu telefone tocou. Mamãe. Ignorei. 2 minutos depois, outra chamada. Papai. Suspirei e não atendi. A terceira ligação veio de um número desconhecido. Atendi. Quem é? Lauren, sou eu, seu pai. Revirei os olhos. Óbvio. Agora eles estavam ligando de outro número porque sabiam que eu não atenderia. O que você quer? A voz dele estava cansada. Sua mãe e eu conversamos. Podemos nos encontrar? Não. Silêncio. Lauren, não podemos continuar assim. Fiz uma pausa e fingi surpresa. Sério? Porque eu posso. Ele suspirou. O Nathan está passando por um momento difícil. Soltei uma risada curta. Ah, entendi. Tá difícil viver sem um apartamento grátis? Ele suspirou de novo. Não é isso, Lauren. Cruzei os braços. Escuta, pai. Se você ligou para pedir um favor, desista. E desliguei na cara dele. Pela primeira vez na vida. E quer saber? Foi libertador. As semanas seguintes foram estranhamente pacíficas. Sem Nathan. Sem Jéssica. Sem essa sensação constante de que minha vida não era minha. Mas, como esperado, a paz não durou muito. Um mês depois, Jéssica me mandou uma mensagem. Lauren, eu sei que você está com raiva, mas o Nathan está muito deprimido. Ele não é mais o mesmo. Podemos conversar? Fiquei olhando para a tela, decidindo se ria ou só bloqueava ela logo. Deprimido? Claro. Deprimido porque a vida de conforto às minhas custas acabou. Não respondi. Fiz algo melhor. Bloqueei o número dela. A verdade sempre aparece. E eu soube da melhor forma. Meses depois, numa reunião de família, uma prima veio até mim com um sorrisinho no rosto. Lauren, você não vai acreditar na última. Joguei o cabelo para trás e ergui uma sobrancelha. Diz aí. Ela pegou a xícara de café e mexeu lentamente, como se saboreasse o momento. O plano do Nathan de encontrar um apartamento melhor? Fracassou. Fiquei em silêncio, esperando. Sem o seu AP de graça, ele e a Jéssica tiveram que alugar um apartamento minúsculo em Nova Jersey. Sorri e tomei um gole do meu vinho. Mas a melhor parte, a Jéssica largou ele. Quase engasguei. O quê? Minha prima riu. Disse que cansou do Nathan não fazer nada. Levantei minha taça e sorri. Karma. Com o tempo, meus pais tentaram amenizar as coisas. Mas nunca foi a mesma coisa. A distância não era só física. Eles simplesmente não sabiam lidar com o fato de que eu não era mais a filha obediente que dizia sim pra tudo. Então, eventualmente, pararam de tentar. E Nathan? A última vez que vi ele foi por acaso, meses depois. Eu passava por uma cafeteria. Ele estava lá, mexendo no celular com um olhar vazio. Ele me viu. Eu vi ele. Não dissemos uma palavra. Apenas seguimos andando. Porque ele não fazia mais parte da minha vida. Naquela manhã, o sol entrou pela minha janela, iluminando cada canto do meu apartamento. Porque agora ele era realmente meu. Sem brinquedos espalhados. Sem móveis rearranjados. Sem intrusos decidindo por mim.
Caminhei pela sala com minha xícara de café, saboreando o silêncio. Mas dessa vez não era um silêncio de solidão. Era o silêncio da liberdade. Me sentei no sofá, abri meu laptop e fiquei olhando para a tela. Eu estava pensando nisso há dias. Uma postagem no Reddit. Minha história. Eu tinha escrito tudo na noite anterior, mas ainda não tinha tido coragem de postar. Lá estava o título. Meu irmão e a esposa tomaram meu apartamento porque precisavam mais dele. Quando os expulsei, minha família me pintou como a vilã. Agora, meu irmão está falido, a esposa o largou e meus pais querem se reconectar como se nada tivesse acontecido. E então a pergunta final, eles dizem que eu sou fria. Que família é o mais importante? Que eu deveria ser mais compreensiva. Mas por que sempre sou eu que tenho que compreender? Por que nunca é eles? Devo perdoá-los ou cortá-los da minha vida para sempre? Eu li a pergunta de novo. E então cliquei em postar.